Por muito tempo, eu achei que pulsos eletromagnéticos, aquelas explosões de radiação invisível que podem destruir redes elétricas e paralisar cidades inteiras, eram apenas fantasia de ficção científica, o tipo de coisa que você veria em Matrix ou em filmes de desastre de Hollywood. Mas eu estava errado. Os Estados Unidos realmente têm uma força-tarefa sobre PENs, e cientistas de verdade vêm alertando sobre essas ameaças há décadas. Um deles está aqui comigo hoje. O professor Steven Starr é ex-diretor do Programa de Ciências de Laboratório Clínico da Universidade do Missouri e cientista sênior da organização Médicos pela Responsabilidade Social. Steven, seja bem-vindo. Obrigado, Pascal. É uma honra estar no seu programa. Muito obrigado por participar. Você também é amigo e colega de Ivana Hughes e Jeffrey Sachs, e tem sido uma das pessoas que trabalham de perto em algo que realmente parece ficção científica. Mas você poderia nos explicar o que são os PENs e por que eles representam uma ameaça real? Bem, um pulso eletromagnético, ou EMP, é uma explosão de energia invisível que não causa danos a humanos, plantas, animais ou estruturas, mas pode induzir tensões e correntes enormes em qualquer material eletricamente condutor, especialmente linhas de energia, antenas e linhas de telecomunicação. Por exemplo, uma linha de distribuição de energia de média tensão pode ter 2 milhões de volts e de 5 a 10 mil amperes induzidos nela. Isso acontece na velocidade da luz. Então, os protetores contra surtos que suportam descargas atmosféricas são inúteis contra um EMP. Quando isso ocorre, qualquer coisa conectada à rede que tem eletrônicos de estado sólido é queimada, porque é possível danificar um computador até mesmo com eletricidade estática. Então, se você receber 50 mil volts entrando pela parede, isso passa pelos seus eletrodomésticos e praticamente por tudo que há na casa. Isso também pode inutilizar provavelmente de 10 a 20% de todos os carros. Eles simplesmente não ligariam. O pulso basicamente destrói instantaneamente todos os componentes eletrônicos de estado sólido. Depois, alguns segundos mais tarde, há uma onda E3 que desce e danifica os disjuntores de alta tensão e os grandes transformadores de energia necessários para a transmissão de eletricidade a longas distâncias na rede. Cerca de 90% da eletricidade passa por esses equipamentos. Então, se você os perde, a rede fica fora do ar. E nós não mantemos estoques deles. Precisam ser projetados e fabricados sob medida. Transformadores de alta potência pesam entre 180 e 360 toneladas cada, então não são fáceis de transportar ou instalar. O tempo de espera atual por esses equipamentos é de 1 ano e meio a 4 anos, e cerca de 80% são fabricados no exterior. Portanto, se eles forem danificados a ponto de a maioria deixar de funcionar, regiões inteiras poderiam ficar sem eletricidade por anos, literalmente. E basta, você sabe, até mesmo uma única arma de Super EMP para causar isso. Escrevi um artigo para o AES Review em junho deste ano sobre um ataque de EMP aos Estados Unidos que utilizou 3 mísseis balísticos, 3 ogivas, que detonaram sobre o território continental americano. Posso falar mais sobre isso depois. Então essa é uma resposta meio longa, mas deixe-me conferir minhas anotações. Duas perguntas. Eu sei que você também preparou alguns slides para analisarmos. Mas antes disso, 2 questões. Que tipo de arma pode provocar uma explosão dessas, A e B? Por que nunca vimos uma? Quero dizer, temos armas nucleares desde... Desculpe, um pássaro acabou de bater na minha janela. Que susto. Enfim, por que nunca vimos uma explosão assim, mesmo convivendo com armas nucleares desde 1945? Bem, isso provavelmente é uma questão de sorte. O que estou descrevendo é uma arma nuclear detonada na superfície da Terra. Ela cria uma explosão enorme, fogo e precipitação radioativa local. Mas, o que estou falando aqui são detonações nucleares que ocorrem acima da atmosfera, idealmente entre 160 e 480 km de altitude. E veja, até mesmo um satélite orbitando acima de nós poderia ser uma arma nuclear.
eles poderiam projetar um assim. Não vimos isso acontecer, que ninguém usou uma arma nuclear em combate desde 45. Mas existem hoje no mundo 12 mil ou mais armas nucleares. Dei aula sobre armas nucleares na universidade por 11 anos. E sabe, as pessoas nem entendem quantas armas nucleares existem. Durante anos eu me concentrei nos efeitos da guerra em terra, o uso convencional, sabe? Mas se você detonar apenas 1 a 3 dessas, pode derrubar a rede elétrica e toda a eletrônica. E basicamente, sabe, provavelmente eliminar a maior parte da população em um ano, porque não haveria eletricidade nem infraestrutura nacional crítica. Só para esclarecer, toda arma nuclear também é uma arma de pulso eletromagnético, EMP, porque ela emite esse tipo de energia. Não é apenas a explosão em si, é o choque eletromagnético que vem junto com ela. Sim, o que acontece é que no momento da detonação, uma arma nuclear emite uma grande quantidade de raios gama. Uma superarma EMP pode concentrar esses raios gama em direção à Terra. Os raios gama descem à velocidade da luz e, ao atingirem a atmosfera, arrancam elétrons das moléculas de ar e os fazem girar em direção à Terra. Eles interagem com o campo magnético terrestre e criam, na prática, uma enorme corrente elétrica na atmosfera. Isso induz correntes massivas nas linhas de energia e de transmissão. Tudo isso acontece a cerca de 90% da velocidade da luz, em apenas alguns bilionésimos de segundo. É só isso que basta para a onda E1 atingir. Se você tiver isso na sua apresentação, é aqui que devemos analisá-lo. Claro, eu ficaria feliz em fazer isso. Acho que é uma boa ideia. Vou compartilhar minha tela aqui. Certo, essa é a primeira fotografia de um pulso eletromagnético, EMP. Ela foi tirada em 1962. A detonação ocorreu a cerca de 860 milhas do Havaí. Essa foto foi tirada em Honolulu. Dá para ver o tamanho do clarão que ela produziu. Um ataque de EMP ocorreria à noite, porque é quando ele é muito mais eficaz para o E-Trace. Pode continuar, desculpe. Isso é luz visível, como a nossa? Sim, é um grande clarão de luz. Se você olhar aqui no canto, aqueles são postes de telefone, aquela é a ilha, e o clarão iluminou todo o céu, todo o horizonte. Eles tiveram que detonar a arma mais longe, porque se fosse a menos de 400 milhas, poderia causar cegueira nas pessoas. As armas nucleares são quase inimaginavelmente poderosas. Naquela época, em 1962, não tínhamos eletrônicos de estado sólido. Só existiam válvulas. Mas mesmo assim, derrubou postes de luz e coisas do tipo. Levou um tempo até que começassem a entender o que realmente era um EMP. Então, como mencionei antes, uma detonação nuclear acima da atmosfera não cria incêndios, explosões ou radiação local. Mas isso cria uma explosão invisível de energia de alta intensidade, que não causa danos a plantas, animais, seres humanos ou estruturas, mas induz tensões e correntes massivas em qualquer material eletricamente condutor. E como mencionei, a onda E1 do pulso eletromagnético, que desce à velocidade da luz, induzirá cerca de 2 milhões de volts e de 5.000 a 10.000 amperes de corrente nas linhas de distribuição de energia de média tensão. Elas não foram projetadas para suportar isso. As linhas de 15 kV podem chegar a 200.000 a 400.000 volts. Esta é uma imagem das 3 redes elétricas dos Estados Unidos. Você sabe, uma rede é basicamente a instalação de geração de energia conectada aos consumidores finais por linhas de transmissão de longa distância. Esta é uma imagem do artigo que publiquei na ONS Review, e os 3 círculos mostram onde ocorreriam 3 detonações nucleares sobre os Estados Unidos. São mísseis balísticos lançados de um submarino. Leva menos de 1 minuto para lançar 3 deles a cerca de 200 milhas da costa da Flórida, e de 5 a 7 minutos para as ogivas atingirem seus alvos. Os Estados Unidos seriam capazes de detectar um lançamento assim, mas não conseguiriam interceptá-lo. Não temos essa capacidade. Os grandes círculos mostram a área de exposição,
são centenas de milhares de milhas quadradas em cada um. O pulso eletromagnético é um fenômeno de linha divisada, portanto, cobre todo o território dos Estados Unidos. Os círculos internos são onde ocorre o MPE mais intenso, a cerca de 2.500 a 50.000 volts por metro, e isso induz corrente. Mesmo que você não esteja conectado à rede elétrica, ainda assim pode induzir 50.000 volts em um cabo de energia CA, por exemplo. Isso queima coisas como todos os eletrônicos de estado sólido, seus computadores, celulares, roteadores, switches, modems, microchips, transistores, todos os circuitos integrados, os dispositivos dispersos usados para controlar processos industriais remotamente. Todos eles são destruídos instantaneamente. Toda a nossa infraestrutura depende disso, então, instante, praticamente tudo que você possa imaginar é derrubado. Os sistemas de transporte terrestre, aéreo e marítimo, os sistemas de água e saneamento, os sistemas bancários, os sistemas de telecomunicações, todos param de funcionar. Não haverá distribuição de alimentos ou combustível. Você não conseguirá abastecer o carro. As bombas não funcionarão. Os serviços médicos ficam indisponíveis. Você não pode ligar para ninguém. Não pode dirigir para lugar nenhum. Os sistemas ferroviário, portuário e de controle de tráfego aéreo deixam de operar. Aviões caem do céu. Aviões colidem. Carros morrem. Quero dizer, é o caos. Basicamente, a infinidade de dispositivos eletrônicos dos quais a sociedade depende de repente para de funcionar. Isso acontece em uma bilionésima de segundo. É instantâneo. Outra coisa que acontece, e que não é amplamente conhecida, soube disso por um homem que é diretor de uma grande corporação que faz pesquisas sobre o assunto. Ele ajudou a redigir as diretrizes para o Departamento de Defesa, então ele sabe do que está falando. Ele me disse que milhões dos isoladores de vidro nas nossas linhas de energia, as linhas de 15 kV que abastecem cerca de 78% das casas, empresas e fazendas, falhariam. Eles chamam isso de flashover. A tensão é tão forte que basicamente destrói esses isoladores, especialmente em clima frio. Se houvesse um ataque de NP no inverno, isso simplesmente os arruinaria. E se você perder um isolador de vidro em uma linha, isso pode derrubar a energia de toda a linha de distribuição. Então, se você perder milhões deles, só isso já seria um projeto enorme para reparar e derrubaria toda a rede elétrica. O E1 também desativa instantaneamente as usinas elétricas e as subestações de alta tensão nos Estados Unidos, onde os controles e relés que protegem os disjuntores de extra alta tensão e os grandes transformadores de energia são danificados pelo E1. Isso simplesmente derruba a rede elétrica. Todos os pontos vermelhos ali mostram as subestações afetadas pela detonação sobre Ohio de uma única ogiva nuclear. No canto inferior, é possível ver como é uma subestação. Dá para ver o transformador e os disjuntores. Então, como isso funciona? O que é realmente importante entender é como os grandes transformadores de energia operam na rede. Basicamente, quando se envia eletricidade por uma linha de transmissão, pode-se perder muito dela, a menos que se eleve a tensão. Esse é o propósito. Os transformadores elevam a tensão na usina para alta voltagem. No final da linha de transmissão, a tensão é reduzida para um nível mais baixo, de modo que possa ser distribuída aos usuários finais. Cerca de 90% da eletricidade nos Estados Unidos passa por esses transformadores. Eles são indispensáveis. Sem eles, não é possível transmitir energia. Esta é uma imagem de um grande transformador de potência. Eles são enormes. Existem apenas cerca de 3.000 desse tamanho, os maiores de que estou falando. Transformadores de 345 kV, 500 kV e 765 kV. Cada um pesa entre 180 e 360 toneladas, e não há estoque deles. Nós nem sequer os fabricamos. Quero dizer, cerca de 80% deles são fabricados no exterior, e o tempo de espera atual aumentou.
Pesquisei isso há alguns dias. Leva de 1 ano e meio a 4 anos para fabricar um desses, porque precisam ser projetados e produzidos sob medida. E claro, não dá para transportá-los por via aérea. Eles são grandes demais até para colocar em um trem. Então, nesta imagem aqui, quando entrei em contato com a empresa e perguntei se poderia usá-la, eles disseram que sim, que todo o equipamento pesava mais de 450 toneladas, só para mover essa coisa para um novo local. Os disjuntores de extra alta tensão são os principais dispositivos de segurança e controle da rede, e também demoram um tempo para serem fabricados. Há um tempo de espera de cerca de 1 ano para fabricar esses equipamentos, e nós também não os estocamos. Eles protegem os grandes transformadores de energia. Então a onda E1 chega e destrói os relés, deixando-os vulneráveis à onda E3 que vem em seguida. Essa imagem aqui não é das melhores, mas mostra a primeira onda E1 que ocorre. Eu não falo muito sobre a onda E2, ela é equivalente a um raio. Não é considerada tão perigosa porque temos protetores contra surtos, mas a E1 provavelmente danificará esses protetores. E a E2 é seguida pela onda E3, que induz tensões e correntes contínuas massivas nos transformadores de energia. E só para entender corretamente esse gráfico, essa é a amplitude, ou seja, a corrente, quão alta é a potência no eixo Y, e o eixo X representa o tempo em milissegundos. Milissegundos. Ah, sim, isso mesmo. Eu não quis deixar a explicação muito técnica para todo mundo, mas a ideia principal é que elas funcionam de maneiras diferentes. A onda E1 induz tensões, enquanto a E3 induz corrente contínua. É outro tipo de fenômeno. A E3 induz corrente tanto acima quanto abaixo do solo. Sabe, em 1962, os soviéticos realizaram uma série de testes pouco antes de o Tratado de Proibição de Testes entrar em vigor. Eles detonaram armas de cerca de 300 quilotons, e uma delas queimou todas as linhas telefônicas e de energia aéreas. Ela chegou até a enviar um surto de eletricidade por uma linha de energia subterrânea a quase 1000 quilômetros de distância até uma usina, e acabou incendiando a usina. Então, os soviéticos estavam mais cientes disso do que nós. Em 1994, acho que durante a Glasnost, cientistas soviéticos vieram e realmente fizeram uma apresentação para cientistas americanos sobre todo esse assunto. Outra coisa que aprendi nesse processo, e que realmente me surpreendeu, foi que é possível detonar uma arma nuclear sobre a península de Yucatán, e que existem, na verdade, duas formas da onda E3, uma onda de explosão e uma onda de elevação. Os efeitos da onda de explosão ocorrem a mais de 1000 milhas ao norte do ponto da detonação, e são muito poderosos. Uma única detonação sobre Yucatán, com digamos uma arma de 1 megaton, poderia derrubar a rede elétrica dos Estados Unidos. Ela não tem o efeito E1. Acho que se alguém quisesse atacar os Estados Unidos, ou qualquer outro país, o pulso E1 causa tanto dano aos componentes eletrônicos de estado sólido que provavelmente detonariam o EMP sobre o país. Mas poderia acontecer, por exemplo, de um míssil ser lançado de algum ponto do Golfo, detonado sobre a península de Yucatán, e ainda assim derrubar a nossa rede elétrica. E os satélites norte-coreanos passam rotineiramente sobre o território continental dos Estados Unidos e sobre a península de Yucatán. Supostamente são satélites de comunicação, mas nunca foram observados transmitindo nada. Então veja, não estou tentando demonizar ninguém. Há muita política envolvida em tudo isso. O que estou tentando mostrar é o perigo que as armas nucleares representam para todos. Sim, vai muito além apenas da explosão nuclear. E eu sei que você também trabalhou com o Dr. Ted Postol. Ted Postol, é claro, junto com outros, nos mostrou o que significaria se uma arma nuclear explodisse sobre Nova York. Qual seria a devastação? Mas o seu ponto é que isso vai muito além disso. A destruição da infraestrutura seria muito maior do que apenas a área de impacto imediato. Certo.
Acho que, se alguém quisesse derrotar os Estados Unidos, conseguiria. Mas não se trata apenas dos Estados Unidos. Qualquer país que não tenha sua rede elétrica protegida, ou sua infraestrutura ou usinas nucleares, está tão em risco quanto nós. É difícil de encontrar. Escrevi sobre os Estados Unidos porque tive acesso às informações daqui. Não sei sobre a Rússia ou a China. Mas é impressionante pensar no que aconteceria se de repente perdêssemos tudo isso. Quero dizer que o EMP houve um esforço concentrado para desacreditar essa ideia, para minimizá-la. Parcialmente, isso aconteceu porque as concessionárias de energia elétrica não querem gastar dinheiro para proteger a rede. A legislação proposta até agora foi mal redigida e colocaria sobre elas o ônus de proteger a rede. Então elas criaram um estudo, não faz muito tempo, que basicamente dizia: o EMP não é grande coisa. Mencionei aqueles oficiais da Força Aérea. Eles formaram o que chamaram de Força-Tarefa de Defesa Eletromagnética na Universidade Aérea dos Estados Unidos, que é a Universidade da Força Aérea, e escreveram uma refutação muito detalhada daquele relatório que minimizava o EMP. Mas isso acabou confundindo a questão. Nesse caso, vamos chegar à parte política em um momento, mas você ainda tem alguns slides para nós, certo? Vamos terminar esses e depois seguimos. Certo? Vamos ver. Bem, eu estava tentando resumir aqui que existe uma comissão do Congresso que estudou o EMP e emitiu uma série de relatórios. Eles concluíram que cerca de 90% dos americanos morreriam em até um ano após a perda de toda a infraestrutura e eletricidade. E nós podemos protegê-la. A tecnologia existe para proteger nossa rede elétrica e nossa infraestrutura, pelo menos em grande parte. Poderíamos fazer isso por talvez um quarto do que foi gasto na guerra na Ucrânia. Então é apenas uma questão de vontade política. E se protegermos a rede contra o EMP, isso também a protegerá contra tempestades solares. Eles chamam isso de ejeções de massa coronal, ou distúrbios geomagnéticos. É uma gigantesca erupção solar que atinge diretamente a Terra, partículas de plasma carregadas, e tem o mesmo efeito que uma onda em PE3. Poderia derrubar a rede elétrica globalmente, se fosse grande o suficiente. Então é algo garantido de acontecer. Isso ocorre. O maior evento que conhecemos foi em 1859. É chamado de Evento Carrington, em homenagem ao astrônomo que observou a erupção se aproximando. Mas naquela época, é claro, não havia muitos dispositivos eletrônicos, embora tenha incendiado cercas de arame farpado e derrubado operadores de telégrafo de suas cadeiras. Foi algo muito importante. Se tivéssemos algo assim agora, isso destruiria nossa rede elétrica. Então precisamos fazer isso. Isso precisa ser levado a sério. O exército já protegeu suas armas e sistemas de comunicação. Na verdade, um dos oficiais da Força-Tarefa de Defesa Eletromagnética tentou me dar acesso a alguns dos programas de software que a Força Aérea usa para prever danos causados por EMP. Ele me disse que minhas previsões sobre o grau de dano estavam totalmente corretas. Então, se a Força Aérea acredita nisso, acho que eu aceitaria as conclusões deles. Então você quer que eu tenho esses outros slides que tratam da ameaça às usinas nucleares. Sim, vamos lá. Por favor, nos diga, o que aconteceria com as usinas de energia se um evento desses ocorresse? E ok, você acabou de piorar as coisas, porque disse que não são apenas os humanos fazendo isso com outros humanos, é também o sistema solar fazendo isso conosco. Sim, isso pode acontecer. Essa é a rede elétrica, certo? Bem, quero dizer que a ameaça às usinas nucleares não é reconhecida. Essa é provavelmente a afirmação mais controversa que já fiz. Escrevi um livro sobre isso. Foi publicado em 2023 e também publiquei um artigo na The UN's Review. A Comissão Reguladora Nuclear acredita que pulsos eletromagnéticos não representam uma ameaça às usinas nucleares que ela regula. Eles têm alguns estudos antigos, mas nunca realizaram testes abrangentes. O que realmente está em risco são os sistemas de energia de emergência e os sistemas ativos de resfriamento de emergência do núcleo.
Esses são necessários para desligar com segurança um reator após uma parada de emergência ou depois que ele é desligado. E esses sistemas estão cheios de controles e componentes de estado sólido que nunca foram testados. E é disso que os oficiais da Força Aérea estavam reclamando. Como isso não é considerado um problema, nenhum dos operadores das usinas é treinado para lidar com os efeitos de um ataque de NP. Nenhuma peça de reposição é armazenada nas usinas. Elas são muito, muito vulneráveis, na minha opinião. Estes são os 2 relatórios emitidos pela Força Aérea. Um deles aponta os perigos das piscinas de combustível usado. Uma piscina de combustível usado fica ao lado de cada reator nuclear e armazena todas as hastes de combustível altamente radioativas já utilizadas. A NRC ouviu os oficiais da Força Aérea, mas disse: bem, não aceitamos suas conclusões. Então, quando a rede elétrica cair, a onda E1 derruba a rede, cada reator nuclear em operação nos Estados Unidos teria que realizar um desligamento de emergência. E isso não requer eletricidade. É assim, de repente, eles chamam de scram, e as usinas são desligadas. Mas no núcleo do reator, ainda há uma quantidade enorme de calor, o que chamam de calor residual, proveniente dos produtos de fissão, do combustível usado e do combustível dentro do reator. Há centenas de milhões de watts de calor ali. Quando um reator está operando normalmente, é exigido que em cerca de 10 segundos, geralmente 2 ou 3, o sistema de resfriamento de emergência entre em ação. Normalmente, quando um reator está em funcionamento, bombeiam centenas de milhares de água por minuto através do núcleo do reator. É essa a quantidade de calor existente. E o núcleo e o vaso do reator não são tão grandes. Tem cerca de 5 metros de largura e 9 a 12 metros de altura. E metade disso é preenchida com metal. E, portanto, há muito calor ali dentro. Se você não conseguir operar esses sistemas centrais de resfriamento, as bombas não funcionam. Se não houver energia para acionar as bombas, e se as bombas estiverem queimadas junto com todos os componentes de estado sólido nelas, então o núcleo do reator superaquecerá rapidamente, em questão de poucos minutos. A água dentro se torna superaquecida, transforma-se em vapor, bloqueia o fluxo de água, e o reator se autodestruirá em algumas horas ou menos. Foi isso que aconteceu em Fukushima. A diferença em Fukushima foi que eles tiveram cerca de 1 hora de aviso, porque primeiro houve o terremoto, que causou o desligamento. Então, eles iniciaram um processo de desligamento a frio. Mesmo nessa primeira hora, é possível reduzir de 7% para 2% do calor, ou seja, remover cerca de 5% do calor existente. Esfria bem rápido. Bem, você não teria isso com um NP. Você teria todo o calor. Mas quando o tsunami atingiu, ele destruiu os geradores a diesel de emergência e o banco de baterias da unidade 1, e aquele reator entrou em fusão em questão de 5 a 7 horas. Os outros 2 reatores ainda tinham seus bancos de baterias, mas quando eles se esgotaram, também entraram em fusão em poucos dias. E o governo japonês escondeu isso. Eles não contaram a ninguém. Mentiram sobre isso por meses. Esta é uma foto de uma sala de controle em uma usina nuclear. Se você pê toda a energia, vai ficar escuro lá dentro. Talvez você tenha algumas lanternas. Você não teria um sistema de comunicação da usina, e os telefones celulares não funcionariam por causa do que aconteceu com o E1. Então, você não conseguiria se comunicar com ninguém fora daquela sala. Teria que enviar mensageiros de um lado para o outro. Em uma usina nuclear, se a energia for cortada e não houver energia no local nem fora dele, as portas se trancarão automaticamente em muitos lugares. As válvulas podem congelar abertas ou fechadas. Todo tipo de coisa simplesmente sai do controle. E eles não teriam como monitorar a temperatura ou a pressão no núcleo, porque todos esses sensores são de estado sólido e não funcionariam. Então eles realmente não saberiam o que está acontecendo. Até mesmo os esquemas da usina estão armazenados em computadores. Então como você resolve isso em 1 hora, certo?
No meu artigo, esses 3 círculos eram onde ocorreram as detonações nucleares. E nesses círculos, havia 26 reatores nucleares comerciais. Minha alegação é que todos esses reatores entrariam em fusão em um dia, ou algo assim. Mas não é só nos Estados Unidos. A França, até onde eu sei, não tem blindagem em suas usinas nucleares. Se você detonasse uma superarma em pé sobre a França, provavelmente poderia fazer com que mais de 50 reatores franceses entrassem em fusão ao mesmo tempo. Isso é muito alarmante para mim. Na verdade, isso chamou a atenção de alguns dos meus amigos na Europa quando contei a eles sobre isso. E eu adoraria estar errado. Tenho certeza de que há alguns engenheiros nucleares por aí dizendo: "Ah, que bobagem! Ele não faz ideia do que está falando." Mas meu livro tem 160 referências e 340 notas de rodapé. Coloquei todos os tipos de referências e apêndices, porque sabia que seria questionado, então sustento tudo o que digo. É isso que acontece quando um reator entra em fusão. Esta é uma animação do Césio-137, se espalhando pela Europa depois que o reator de Chernobyl explodiu em 1986. Ele tinha um núcleo de grafite. Agora, há 2 reatores do tipo Chernobyl na usina nuclear de Kursk, que não possuem vasos de contenção. Eles não têm cúpulas de concreto protetoras e são muito vulneráveis a um ataque de míssil. Tenho estado muito preocupado com isso, porque, como vimos na guerra, os MNCs estão alvos em conflitos. Sim. Então tudo isso sobe. O Césio-137 é o segundo elemento mais volátil depois do mercúrio. É um líquido à temperatura ambiente e se transforma em gás. Quando as barras de combustível aquecem até o ponto de ruptura ou ignição, todo o césio se torna gás e escapa. Assim ele se torna o isótopo radioativo predominante na precipitação. Este é um mapa das zonas de contaminação, as zonas de exclusão ou controle radioativo, ao redor da usina de Chernobyl. As áreas em vermelho escuro mostram onde há mais de 40 curies de Césio-137 por quilômetro quadrado. Achei que isso parecia muito, mas percebi ao fazer minha pesquisa que há 88 curies em 1 grama de Césio-137. Portanto, 1,2 grama de Césio-137, distribuído uniformemente por 1 milha quadrada, a torna inabitável. Meio grama de Césio-137 torna 1 quilômetro quadrado inabitável. E há quase 1 tonelada de Césio-137 nas barras de combustível usado de cada usina nuclear dos Estados Unidos. Eu fiz essa comparação para o ilustrador. Uma moeda de 10 centavos americana pesa 2,7 gramas. E se você pegar esse peso equivalente de Césio-137, transformá-lo em aerossol e espalhá-lo sobre o Central Park, não seria possível viver lá por 100 anos ou mais, pelo menos de acordo com os padrões atuais de segurança radiológica. É assim que essa substância é venenosa. Estas são imagens das piscinas de combustível usado, onde o combustível gasto precisa ser transferido debaixo d'água toda vez que fazem o reabastecimento, porque não pode ser exposto ao ar, ele se incendiaria. Também mataria uma pessoa em questão de segundos se ela estivesse próxima. O material precisa permanecer nas piscinas por pelo menos 6 anos. Com os níveis mais altos de enriquecimento usados atualmente, chega até 20 anos. São concentrações enormes de Haddad. E essas piscinas precisam ser resfriadas constantemente. Originalmente, foram projetadas para conter 1 ou 2 conjuntos de varetas de combustível. Mas como nunca desenvolveram armazenamento geológico de longo prazo nos Estados Unidos, usam o que chamam de armazenamento de alta densidade. E a maioria, na verdade, todas, as piscinas de combustível usado nos SWOs estão praticamente cheias. A única vez que retiram as varetas é para abrir espaço para novas varetas que saem dos reatores. Eles reabastecem o reator a cada 18 meses, mais ou menos. Então, na minha opinião, é um acidente total esperando para acontecer. Eu tinha uma imagem. Essa é uma usina nuclear de Kursk. Dá para ver que os reatores não têm vasos de contenção. E esta é uma imagem da piscina de combustível usado, que fica bem ao lado do reator. Se um míssil cair ali, você vai ter algo tão ruim quanto Chernobyl, ou pior. Então, essas são as minhas lâminas.
Eu até tenho uma lâmina de uma bomba de 100 megatons explodindo, mas não quis começar com essa. Sinceramente, isso é muito assustador. Mas uma coisa que ainda preciso entender é se essas superarmas EMP são uma classe separada de armas nucleares. Desculpe, é que eu não sei muito. A única coisa que eu sei é sobre armas nucleares táticas e armas nucleares estratégicas. E eu sempre achei que as armas nucleares estratégicas são maiores, montadas em mísseis maiores e apontadas para, você sabe, cidades como Nova York, Seattle, Moscou, São Petersburgo, porque você quer estrategicamente popular do outro lado. Mas se que as armas nucleares EMP? What are these EMP nuclear weapons like? Tradicionalmente, as armas nucleares táticas são menores. Elas poderiam ser consideradas armas de campo de batalha. Sim, de rendimento muito baixo. Embora agora elas sejam classificadas mais pelo local onde são usadas e pelo seu alcance, em vez do rendimento. Porque as armas nucleares táticas B-61, as bombas de gravidade que os Estados Unidos mantêm na Europa, têm rendimentos variáveis. É possível ajustá-las para algo entre cerca de 50 e 175 quilotons. Uma arma nuclear estratégica é geralmente considerada a partir de cerca de 90 a 100 quilotons e aumenta a partir daí. Nós temos uma bomba B-883, que é de cerca de 1,2 ou 3 megatons, ou seja, 1.300 quilotons. For 1.3, that's 1,300 kilotons. Now the super EMP weapons. Agora, as superarmas EMP são... Bem, acho que podemos dizer que são teóricas, mas os manuais militares russos e chineses as descrevem. Eles falam sobre a capacidade de gerar de 2 a 4 vezes mais campos de energia E1 incidentes do que as armas nucleares comuns. O que eu mostro nos meus escritos são apenas armas nucleares normais. Mas a questão é que, se você detonar uma arma nuclear acima da atmosfera, os raios gama descem e criam um pulso eletromagnético. Quanto mais alto for o ponto da detonação, mais forte é o efeito. Desculpe, mas se você não o detonar acima da atmosfera, porque a atmosfera vai até o quê? Uns 40 quilômetros? Sim, ok. Então eu diria de 60 a 120 milhas. E você pode converter isso. Sou um americano típico, então acho que... ok, de 60 a 120 milhas, então estamos falando de cerca de mais de 30 mil quilômetros. Certo. Então, se você detonasse abaixo disso, digamos, se detonasse uma arma nuclear na altitude em que os aviões voam, isso não causaria um pulso eletromagnético. Mas se detonasse 3 vezes mais alto, talvez causasse. Não, na verdade, quero dizer, uma arma detonada ao nível do solo realmente causa um pulso eletromagnético. Mas ele simplesmente não vai tão longe. Derrubaria coisas, sabe, a alguns quilômetros de distância. Mas se você vir uma arma nuclear explodir, não vai se preocupar com o MP. Quero dizer, uma arma russa, de 800 quilotons, colocaria cerca de 400 quilômetros quadrados em chamas instantaneamente. E a arma drone Poseidon, com uma ogiva de 100 megatons, colocaria cerca de 18 mil quilômetros quadrados em chamas instantaneamente. Essa é a escala dessas coisas. O MP é um fenômeno de linha divisada, então quanto mais alta a arma estiver acima da atmosfera, maior a área exposta a ele. Mas o efeito E1 é um pouco mais... Bem, não é exatamente linear ou simples. Os efeitos E1 mais fortes ocorrem entre cerca de 100 e 150 km de altitude. Um planejador militar provavelmente detonaria uma arma a cerca de 160 km de altitude, acredito, porque assim você meio que maximiza o E1 e o E3 ao mesmo tempo. Faz sentido? Yes, that does make sense. Sim, isso faz sentido. Sabe, as únicas armas nucleares já testadas em seres humanos foram, claro, em 1945, Hiroshima e Nagasaki. E uma das razões pelas quais essas duas cidades foram escolhidas não foi por seu valor militar, mas porque estavam situadas entre o mar de um lado e cadeias de montanhas do outro. Assim, o teste teria uma probabilidade razoável de não ultrapassar uma certa área. E ambas foram, claro, detonadas acima do solo, certo?
Elas não chegaram a atingir o chão. Foram detonadas acima dos centros das cidades. Ah, sim. E então a explosão. Uma das perguntas que as pessoas tentavam responder era: quais são os impactos reais sobre a infraestrutura? Mas eles não queriam expor uma área muito grande a isso. Sim, os estrategistas de guerra, se quiserem maximizar a explosão, definem a detonação em uma altitude onde ocorre uma espécie de onda de choque dupla, uma proveniente da própria explosão e outra refletida do solo, e elas se combinam. Se você quiser enfatizar os efeitos térmicos, coloque um pouco mais alto. Mas sabe, quando escrevi sobre isso, os efeitos térmicos, as tempestades de fogo, são tão extremos que eu nem falo sobre a explosão. Porque veja, quando você detona uma arma nuclear, é como um pedaço do sol. Um explosivo convencional queima cerca de 4.000 a 7.000, talvez 8.000 graus Fahrenheit. Uma arma nuclear, no momento da detonação, cria temperaturas mais quentes do que o centro do Sol, cerca de 100 milhões de graus Celsius, ou aproximadamente 180 milhões de graus Fahrenheit. Usamos equivalentes explosivos de TNT para tentar explicar o quão poderosa ela é, mas isso nem chega perto de descrever a ferocidade da tempestade de fogo e do calor. É por isso que qualquer coisa sob a bola de fogo literalmente é vaporizada, transformada em gás. E os incêndios que se acendem em uma área de aproximadamente 400 km², em talvez 5 ou 10 minutos em um ambiente urbano, se fundem em uma gigantesca tempestade de fogo. Talvez o Dr. Postol já tenha explicado isso antes. Ele fez isso. O que você está acrescentando a essa discussão é que, se levarmos em consideração o impacto da explosão de NP sobre a infraestrutura moderna, essas armas se tornam, além de bárbaras pelo que fazem imediatamente, quase inevitavelmente capazes de desligar praticamente todos os sistemas necessários para sustentar a vida na área-alvo, certo? E em uma área muito, muito grande. Então, basicamente, não há como conter as consequências sociais disso. Não é apenas a área que é evaporada, é isso mesmo. É uma área imensa. E veja, não é realmente mais humano, porque se você vai fazer as pessoas congelarem e morrerem de fome ao longo de um ano, eu não sei, sabe? Mas de qualquer forma, como eu disse antes, as armas são detonadas acima da atmosfera. Você nem as ouviria, porque não há atmosfera lá em cima. Mas isso aconteceria à noite, e seria um clarão gigantesco de luz, como aquela imagem que mostrei do terrível branco. E instantaneamente, toda a energia, tudo, se apagaria. E em pontos você sabia o Bracewood Banks as essa situação. Sim, mas isso torna essas armas ainda mais inutilizáveis, no sentido de que se você as usar, acabou. Além disso, nas fotos que você mostrou, não dá simplesmente para atacar os Estados Unidos. É impossível, certo? Você afetaria imediatamente o Canadá e o México, pelo menos. Não, aquele mapa que eu mostrei com os 3 grandes círculos, essas são as áreas onde ocorre o NP. Quero dizer, se você detonar uma arma a 1.000 milhas de altitude, não terá o mesmo efeito. Há um ponto de retornos decrescentes em termos da intensidade do NP. Idealmente seria entre 100 e 300 milhas. Então você não vai... Bem, detonaria a arma nessa faixa para obter o efeito E1. Eu mostrei a detonação na península de Yucatán, que derrubaria a rede elétrica. Esse é apenas o efeito E3, e ele derrubaria a rede elétrica dos Estados Unidos. Se você a movesse um pouco mais ao norte, derrubaria a rede canadense. Incluí isso apenas para mostrar que há diferentes maneiras de isso acontecer. Temos sistemas de alerta antecipado, que detectam ataques de mísseis, mas suponha que um cargueiro na costa do Panamá lançasse um míssil Scud e detonasse uma ogiva acima de Yucatán. Bem, então a rede cairia. Certo? Então, existem realmente maneiras de proteger a rede elétrica? Existem maneiras de... Quero dizer, se você perguntar sobre a China e a Rússia, se eles estão cientes desse tipo de efeito,
o que provavelmente fariam para proteger sua própria infraestrutura? Well, that would be interesting to find out. Bem, isso seria interessante de descobrir. Sabe, eu suspeito que eles provavelmente fizeram mais do que nós. Nosso exército, como eu disse, protegeu suas armas e sistemas de comunicação. Mas você pode. A rede elétrica está definitivamente protegida. Proteger usinas nucleares é mais difícil porque há muitas linhas entrando e saindo. Mas é possível adicionar blindagem a todos esses cabos e componentes diferentes. Pelo menos daria para atenuar o problema. Acho que há algum grau de proteção, porque os vasos de contenção de concreto são revestidos de aço, e isso pode reduzir o impacto. Mas não é preciso que tudo dê errado. Se você simplesmente perder toda a energia de emergência em uma dessas usinas, já está encrencado. Não posso dizer essa palavra ao vivo, mas... I can't say that word on live, but Então, certo, a implicação política da sua pesquisa é que precisamos de um planejamento de emergência para esse tipo de evento. Não apenas porque alguém pode disparar uma arma, mas também porque uma dessas erupções solares poderia causar um colapso semelhante. É pura sorte que ainda não tenhamos tido um nos últimos 80 anos de tecnologia nuclear. É. Well, that's right. Bem, é isso mesmo. Quero dizer, são duas questões separadas. É preciso proteger a rede contra o E3 e os efeitos solares semelhantes, e também proteger a infraestrutura contra o E1, a corrente que é induzida. Porque o PEM é um fenômeno meio complexo, não é apenas uma coisa única. Na verdade, é difícil de calcular. Bons cientistas provavelmente estão por aí balançando a cabeça, o Dr. Rudaski, se algum dia ouvir isso. Porque, ao calcular o PEM, há um ângulo. As linhas de energia precisam estar pendiculares a ele, nem tudo da mesma forma. Mas as linhas de energia são grandes o suficiente e se estendem por uma distância longa o bastante para que enormes voltagens sejam induzidas nelas. E isso, por si só, já é suficiente para fritar praticamente todos os eletrônicos que temos. Existem algumas empresas que vendem dispositivos supostamente capazes de proteger contra pulsos eletromagnéticos. E eu não sei. Pode ser que existam alguns disponíveis, mas não vou fazer propaganda deles aqui. Só acho que é fundamental que nossos legisladores tomem alguma atitude em relação a isso. Não há nenhum lobby tentando subornar alguém para fazer isso acontecer. Mas por outro lado, quando falamos sobre sistemas de armas, estamos vivendo um momento muito triste. Todos os acordos sobre armas nucleares, e em geral os acordos de redução de armamentos, estão se desintegrando, certo? Toda a estrutura, até mesmo o novo START, provavelmente está chegando ao fim. É um momento muito triste. Mas se não tivéssemos nessa situação, e se pudéssemos mais uma vez reunir a capacidade de criar sistemas de controle e monitoramento de armas nucleares, você defenderia a integração do EMP nesses sistemas? Precisamos verificar, controlar e reduzir as capacidades de EMP uns dos outros. Bem, a capacidade de EMP é apenas uma função do uso de uma arma nuclear para gerar o EMP. Certo. Existem o que chamam de dispositivos EMP não nucleares, do tamanho de uma mala, que podem ser usados ao nível do solo e induzir um EMP em vários quarteirões. Eles poderiam causar muitos danos. Se você colocasse um desses a um quarteirão de uma usina nuclear, talvez conseguisse causar um grande estrago na planta. Mas minha principal preocupação tem sido com o EMP nuclear, porque você sabe, uma detonação cobre centenas de milhares de milhas quadradas ou mais, e tem efeitos enormes sobre tudo. Annie Jacobsen escreve sobre isso em seu livro Nuclear War Scenario, e no meu próprio artigo de revisão, eu incluí uma citação longa dela nesse texto. Então as pessoas estão cientes disso. O problema é conseguir que alguém faça algo a respeito. É como muitos outros problemas. Você sabe, genocídio. Sim, obviamente. Eu só me pergunto, qual seria a abordagem certa? Se tivéssemos a capacidade de usar as Nações Unidas para criar um sistema
A questão é que vivemos com essas armas nucleares, certo? E mesmo que decidíssemos destruí-las todas, não perderíamos o conhecimento. Não podemos desinventá-las. Não podemos desaprender isso. Então, a única coisa que podemos fazer é criar estruturas, como, por exemplo, o Tratado de Não Proliferação, que é um bom exemplo de como combinar mecanismos de controle com mecanismos de acesso aos componentes nucleares necessários e, assim, criar uma estrutura que funcionou razoavelmente bem. Não perfeitamente, mas razoavelmente bem. Então, que tipo de arranjos, no nível diplomático, precisaríamos criar para ter mecanismos eficazes que impeçam esse tipo de coisa de potencialmente acontecer? Quero dizer, a de origem humana. Bem, se você observar o nível de armamento nuclear, os Estados Unidos e a Rússia possuem cerca de 90% de todas as armas nucleares do mundo. Então é aí que o desarmamento nuclear precisa começar. Mas, veja, não podemos desinventar as armas nucleares. Ainda assim, quão melhor estaríamos se tivéssemos apenas 500 armas nucleares implantadas em vez de 5.000 ou 6.000? Ou se tivéssemos 100? Quero dizer, quanto menores se tornarem os arsenais implantados, menos apocalípticos serão os resultados caso algum dia sejam usados. E sabe, eu não aceito a ideia de que, bem, já sabemos como fabricá-las, então não há nada que possamos fazer a respeito. Há muito que podemos fazer a respeito. E uma vez que você começa, se realmente seguir um caminho de desarmamento, também é um caminho de construção de confiança. Quando não houver mais armas em estado de prontidão para lançamento, você sabe, os ICBMs dos Estados Unidos são mantidos com seus motores ligados 24 horas por dia, com operadores sentados nos consoles o tempo todo, esperando pelos códigos de lançamento, para que possam, você sabe. E a Rússia tem o mesmo sistema. A Autoridade Nacional de Comando deles pode, de fato, ignorar todos os níveis inferiores de comando e lançar diretamente de seu quartel-general. Então estamos sempre em terreno instável. Só não percebemos isso. Os Estados Unidos sempre mantêm 4 submarinos em estado de alerta máximo, prontos para disparar, enquanto outros submarinos se revezam constantemente. Há essa grande dança nuclear acontecendo o tempo todo, mas nós não a vemos. Quero dizer, meus alunos costumavam chegar à minha aula sem a menor ideia disso. Eu quase me sentia mal em ensiná-los sobre o assunto, porque é um tema tão sombrio. Depois de umas 3 semanas, todos ficavam tipo, meu Deus. Mas acho importante que as pessoas entendam essa ameaça. Porque, bem, se não tivermos um público bem informado, como poderemos promover qualquer mudança? É por isso que eu gosto de programas como o seu, sabe? Não. Precisamos reunir novamente a vontade política no terreno para exigir que essa loucura seja contida. Quero dizer, mesmo que não possamos nos livrar disso completamente, precisamos trabalhar nisso. E sabe, às vezes as pessoas me surpreendem porque começam a fazer argumentos do tipo: mas a destruição mútua assegurada é um sistema de segurança e estabilidade, portanto, não precisamos nos preocupar. E eu fico tipo, veja, por que é que a Alemanha hoje, um Estado armado que não tem... Bem, ok, talvez a Alemanha seja um mau exemplo, porque eles têm armas nucleares dos Estados Unidos estacionadas lá. O compartilhamento nuclear, que é basicamente uma piada, mas uma piada de mau gosto. Mas enfim, vamos pegar outro exemplo. Por que é que a Espanha... Acho que a Espanha não tem nenhuma, mas não tenho certeza. Por que a Espanha não tem medo das armas nucleares da França? Porque eles têm uma boa relação. Caramba! Certo. Se você tem relações amistosas, não se preocupa com as armas nucleares do outro. Então a melhor proteção para os Estados Unidos e a Rússia contra as armas nucleares um do outro seria ter uma boa relação. Eu simplesmente não consigo entender por que há pessoas nos Estados Unidos, os belicistas, que acreditam que quanto mais dessas coisas você tem e quanto mais você ameaça os russos, mais seguro você fica. É uma ideia completamente insana.
Bem, é isso mesmo. E é uma falta de compreensão histórica sobre os russos. Os soviéticos perderam 27 milhões de pessoas lutando contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, e eles não vão permitir que algo assim aconteça novamente. Então eles veem a guerra na Ucrânia como uma ameaça existencial para eles. E aqui, eu não sei, toda a questão da destruição mútua assegurada parece ter sido deixada de lado. Eu já nem sei mais sobre dissuasão nuclear, porque quando se vê em ataques a sistemas russos estratégicos de alerta antecipado e bombardeiros sendo realizados claramente com a ajuda de satélites dos Dastosies, ou pelo menos britânicos, bem, eles têm meios técnicos nacionais para guiar todos esses drones até os alvos. Isso era impensável durante a Guerra Fria. Mas agora existe essa ideia. Bem, Putin vai recuar, eles não vão lançar uma arma nuclear contra nós. Mas temo que os russos tenham meio que chegado a um ponto de ebulição. Sabe, se eles sofrem ataques constantes às suas refinarias de petróleo, aos seus aeroportos, às suas cidades com drones, o povo vai exigir algum tipo de ação. E os russos, acho que eles provavelmente vão reagir. Sabe bem, fico impressionado. Vivemos esse mundo ilusório nos Estados Unidos, onde os líderes, acho, ainda acreditam que é 1991 e que temos os maiores exércitos e as melhores armas. E é uma piada. Nossos sistemas de mísseis Patriot não conseguem derrubar mísseis russos. É tudo tecnologia do século XX. Os russos têm 4 ou 5 versões diferentes de mísseis hipersônicos. Nós não temos nenhum. Não conseguimos derrubá-los. Por que alguém iria querer uma guerra com quem pode lançar um míssil Sarmat, que pode passar pelo Polo Sul, escapar de todos os seus sistemas de alerta antecipado e atingir você com veículos planadores hipersônicos, chegando a Mach 18 ou Mach 20, carregando, sabe, talvez ogivas de megatons? Isso é insano. Eu não entendo nada disso. Tenho uma hipótese de trabalho neste momento de que um dos principais problemas é que algumas das pessoas que tomam essas decisões, especialmente no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, pensam principalmente em termos de marketing, de como isso parece para o próprio público dentro da esfera da propaganda. A ideia predominante entre os estrategistas no momento parece ser a de que é possível conduzir uma guerra por procuração contra a Rússia, em que seus sistemas matem russos, mas eles não podem fazer o mesmo com você porque não têm um procurador, certo? Portanto, estamos seguros, certo? Porque para os russos, pareceria ruim se atacassem o território principal. Pareceria ruim e provocaria uma escalada. Mas toda essa lógica se baseia na suposição de que os russos realmente se importam com a forma como isso é percebido pelo público. Bom ponto. Bem, acho que acreditamos na nossa própria propaganda. Sim. E eu realmente... A ideia de que Trump possa se apresentar como mediador, quando na verdade é um co-beligerante, é uma piada. Sabe, todo esse negócio, não sei se os russos estão apenas tentando agradá-lo porque acham que ele é louco ou o quê, mas eu acho que estamos chegando a um ponto em que os russos decidiram que vão vencer no campo de batalha. E a OTAN não tem como, a menos que queira tentar usar armas nucleares, não há como eles deterem os russos. Felizmente, não temos isso. Quero dizer, essa é a única coisa que aprendemos ao longo de 3 anos e meio. Que o campo nuclear, embora tenha sido atingido, é verdade, tenha sido atingido com os ataques à frota russa de bombardeiros nucleares estratégicos, foi deixado em grande parte intacto. E a usina nuclear de Zaporizhia, sim, essa também foi atingida. Mas se a decisão tivesse sido tomada, poderia ter sido seriamente destruída, certo? Quero dizer, a OTAN tem capacidade para isso. It's not. Concordo. Acho que eles ainda não ultrapassaram todos os limites, mas há algumas coisas que eu acho que os russos não vão tolerar, como se os alemães começarem a disparar mísseis Taurus contra a Rússia. Ou, sabe, os britânicos com seus Storm Shadows.
Acho que ouvi alguém dizer que os russos podem odiar os britânicos tanto quanto os alemães neste momento. Então está realmente ruim. Como você disse, não há confiança. Fomos na direção oposta. Os acordos de Minsk se mostraram uma farsa. Então, por que a Rússia iria querer assinar outro tratado se foi enganada pelos Estados-Unidos? Bem, se Hollande e Merkel admitiram que Minsk foi apenas uma forma de dar tempo para a Ucrânia se rearmar, por que você iria querer outro cessar-fogo? Por que os russos iriam querer isso? Sabe, neste momento minha esperança está realmente nos russos, porque são eles que demonstraram maior disposição em seguir por esse caminho, incluindo, é claro dizer, vamos estender voluntariamente a proibição de testes nucleares. Vamos cumpri-la, mesmo que não precisemos mais, na esperança de que os americanos façam o mesmo. Então ainda há esperança de que se possa criar algo, uma estrutura de política. Mas bem, não parece promissor do ponto de vista do Ocidente, eu diria. E é por isso que fico statu quo. Sim, eu também. Bem, não quero que isso soe totalmente pessimista, mas acho que queria pelo menos divulgar informações sobre o MP, porque é algo muito mal compreendido. Sabe, por aqui isso tem sido considerado meio que uma pauta neoconservadora, o que me faz rir, porque sou o oposto de um neocon. E também quero dizer, para quem possa se perguntar, que não sou muito fã da energia nuclear, principalmente por causa do lixo radioativo. Mas não quero ver usinas nucleares entrando em colapso. Quero vê-las, pelo menos, protegidas contra a MP. Então, sabe, se você ler meu livro, eu explico isso de forma mais detalhada. Vou colocar o link na descrição abaixo, para onde as pessoas devem ir se quiserem comprar o livro ou encontrar seus artigos, onde eles são publicados. Bem, eu tenho um site chamado nuclearfamily.org. Dediquei muito tempo a isso. Trabalhei como perito nas Nações Unidas e testemunhei em nome da Suíça e da Nova Zelândia sobre inverno nuclear e lançamento sob alerta. Então tenho muitas informações sobre esse assunto. Tenho meu artigo sobre a ENPE, aquele que escrevi para a ONS Review em junho deste ano, no meu site, e você também pode acessá-lo na ONS Review. A Amazon e a Barnes & Noble vendem meu livro. Você pode digitar Steven Starr, Steven com V, Starr com 2 R's, e acho que é ataque EMP ou algo assim, e deve conseguir encontrar. Certo. Vou ver se consigo colocar o link diretamente na descrição para que as pessoas possam te encontrar. Professor Steven Starr, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Bem, muito obrigado por me receber. Eu realmente gostei.